Alô, oitavo ano, tudo bom com vocês? Demorei um pouquinho para entrar porque eu não sabia se estava gravando, agora eu sei que está gravando, então tô aqui para fazer a correção dessa atividade que está aí na tela para vocês, esse bando de questão aqui. E assim, só fazendo alguns avisos, né? Acho que eu falei disso no nosso primeiro vídeo, quando a gente começou aqui na terceira unidade, essa trilha 8, que trata dos aspectos populacionais da África e da América. Eu falei que esse caderno de aprendizagem de vocês ele está um pouco confuso, né? Porque ele começa com um conteúdo e aí depois ele vai cobrando de vocês conteúdos de outros assuntos, né? Que tem relação com o conteúdo que a gente está trabalhando aqui, mas que, enfim, creio que eles poderiam ter trabalhado com vocês exatamente o conteúdo, porque só o conteúdo já tem um bocado de coisa em torno dele, né? E vocês também estão sendo particularmente, como é que eu posso dizer assim, sacaneados, porque por conta desse bando de questão que eles estão colocando para vocês também, certo? Mas eu acho que é importante também fazer essas questões, acho que todas elas acabam ensinando para vocês algumas coisas importantes sobre geografia, e por isso eu vou passar por todas elas. E aí, como é uma correção, eu peço que quem fez abra o caderno também, vá ouvindo a explicação e vendo as respostas nos slides que eu vou passar para vocês, e vão fazendo as correções aí devidas no caderno. Beleza? É isso. Boa parte das questões tratam de mapas, né? Aspectos dos mapas, cartografia, que é muito importante. Como eu falei, a gente usa mapas e geografia o tempo inteiro, então entender elementos de mapas é fundamental. Porém, não era esse o título do assunto, né? Então, se você, por exemplo, entregasse um texto com um título que falasse uma coisa e um texto que falasse de outra, você tiraria 0. Mas a Secretaria de Educação manda um caderno para vocês com essas informações e fica tudo por isso mesmo, né? Realmente é uma sacanagem, mas vamos fazer limonada com o limão que a gente tem, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. E nós. Voltando lá. Quais são os elementos de um mapa? Quais são os elementos de um mapa? Isso aqui, gente, ele está nesse link que está no caderno de aprendizagem de vocês, certo? Esse link aqui do Brasil Escola. E ele traz essas informações aqui. Geralmente o mapa ele vai ter um título, né? Aquele título que aparece lá em cima, quase como um texto. O mapa ele também vai ter um título falando, sei lá, nesse caso aqui, densidade demográfica do Brasil. Ele não falou do Brasil, né? Porque ele acha que você que já está no oitavo ano já conhece o mapa do Brasil, você já deduz que esse mapa aqui é o mapa do nosso país, certo? Então, densidade demográfica do Brasil, densidade demográfica a gente está tratando aqui da concentração de pessoas em determinados pontos do nosso país, e esse é o título do mapa, certo? Aquela informação que aparece lá em cima. Segundo elemento é a legenda, essa informação daqui. A densidade demográfica ela vai ser representada no mapa por meio da legenda, que muitos de vocês já conhecem, né? Cada cor aqui ela vai ser pintada no mapa de tal modo que ela possa representar as informações do título. No caso aqui, densidade demográfica. No caso aqui, a concentração de pessoas em determinadas regiões. Quanto mais clara, menos gente. Quanto mais escuro, mais gente concentrada. É para isso que serve a legenda e é importantíssimo compreender o título e a legenda do mapa que vocês estão analisando, tá bom? E as outras três elas são menos importantes, mas podem ajudar vocês a entenderem como é que o mapa funciona, né? Terceiro ponto é a escala. O que é a escala? É a relação matemática entre as distâncias do mapa e as distâncias reais. Quer dizer o que, gente? Quando vocês olham aqui para esse cantinho de cá, ele vai ter a escala para dizer o seguinte: cada centímetro, aí você pega a régua aí de vocês, a régua mesmo de medir, enfim, régua escolar, né, que vocês têm aí, e mede 1 centímetro. 1 centímetro no mapa vai ser equivalente ao tanto de quilômetros que vai estar escrito nesse quadradinho aqui embaixo. É isso que a gente chama de escala, certo? Essa relação matemática entre as distâncias no mapa e as distâncias reais no mapa do Brasil verdadeiro, né? No mapa do Brasil quando ele está no mundo mesmo, né? Enfim, o professor bugou agora. Mas vocês entenderam a ideia. Se não entenderam, podem me procurar lá para tirar dúvida. Orientação, gente,
é a orientação cartográfica, a orientação cardial do mapa, certo? Indicando onde é que fica o norte, e sabendo onde é que fica o norte, você sabe onde é que fica o sul, o leste, o oeste e o sul, certo? Nesse caso aqui, o norte está indicado para cima, então você sabe que o leste é para esse lado, o oeste é para esse lado, e aqui embaixo é o sul, certo? Isso aqui é muito importante para a gente saber, por exemplo, limitações. Eu posso perguntar para vocês, quais os países que fazem fronteira com o Brasil ao norte? Certo? Então vocês vão olhar aqui para a orientação e vão ver quais são os países que estão aqui em cima, para saber quais são, para conseguir responder a questão que eu estou colocando para vocês, certo? E por fim, gente, a projeção é a técnica cartográfica utilizada no mapa. A imensa maioria das vezes que a gente utiliza o mapa para passar para vocês, a gente usa a projeção de Mercator, que é essa projeção padrão que a gente já utiliza bastante. Mas vão ter outras projeções também que vão ser utilizadas em determinadas situações, e a gente vai falar para vocês, ou então vai estar especificado aqui no mapa qual é a projeção que está sendo utilizada. Tá certo? Esse é o gabarito da questão. Quem quiser dar um pause aí para fazer a correção. Quem não quiser, passa para a segunda questão. O que é e para que serve uma anamorfose geográfica? A anamorfose geográfica é um nome complicado, mas para um conceito que é bastante simples. É uma projeção cartográfica, certo? Ou seja, uma forma diferente, uma forma de representar territórios, de representar mapas, onde a representação dos dados do mapa são apresentados pela distorção dos territórios de acordo com os dados desse mapa, certo? Nesse caso aqui, gente, a gente está utilizando dois mapas diferentes. O mapa mundi, aqui embaixo, e aqui em cima, esse mapa aqui, se não deu para identificar, é o mapa do nosso país, é o mapa do Brasil. Perceba a diferença, eu vou passar para o slide anterior. Olha só o mapa do Brasil, como é que ele é representado na projeção de mercado normal. E olha só como ele está sendo representado aqui na anamorfose. Por que ele está tão diferente assim? Por quê? O que ele está tentando representar aqui é demonstrar, inflando, aumentando ou diminuindo o tamanho dos territórios. Ele está querendo apresentar um determinado dado. No caso aqui, lendo o título do mapa, vocês vão perceber que o dado que ele está querendo apresentar são os casos de Covid-19 de fevereiro a 14 de julho de 2020. Então você percebe aqui, por exemplo, São Paulo está muito maior do que ele é originalmente. São Paulo, não, vou pegar um outro, se bem que esse daqui não é um mapa político, né? Fica ruim da gente perceber as coisas. Mas assim, gente, pronto, Bahia aqui, ó. Bahia é desse tamanho aqui, que eu estou passando aqui no mouse, tá vendo? E olha a Bahia aqui como é que ela está diferente. Como o território baiano está diferente aqui, representado. Por quê? Porque a Bahia não foi, dentro desse período aqui, um dos estados com maior número de casos de Covid. Certo? Então você diminui o território baiano, mas aumenta o território de São Paulo, aumenta bastante o território de São Paulo, porque ele foi uma região que teve muitos casos de Covid. Certo? Enfim, todos os estados brasileiros estão distorcidos aqui porque eles estão tentando representar, por meio dessa distorção do território, quais estados tiveram mais ou menos casos de Covid. Mesma coisa aqui embaixo, certo? Esse daqui é o mapa do mundo, mas você percebe que esse mapa do mundo ele está meio estranho, bastante estranho. Por exemplo, olha só o tamanho da China, olha só o tamanho da Índia. Onde é que está a Rússia? A Rússia é esse filetezinho aqui, ó, tá vendo aqui em cima? O maior país do mundo, ele é apenas esse filetezinho aqui em cima. Por quê? Porque esse mapa aqui também é uma anamorfose. E nesse caso aqui, é uma anamorfose de população total. China, Índia e China tem 1 bilhão de pessoas cada um, de população. Em média, né? China tem 1 bilhão e lá vai fumaça. A Índia também tem 1 bilhão e 400, eu acho. 400 milhões de pessoas. É gente pra caramba, certo? Então, por isso, por eles terem muitas pessoas, eles acabam tendo uma distorção no seu território para aumentar o seu território. E a Rússia, que é o país que originalmente tem o maior território, ele fica aqui pequenininho, ó, porque a Rússia ela não tem tanta gente assim. A Rússia é muito grande, mas a Rússia também tem muitas geleiras, então não tem muita gente vivendo em grande parte do território russo, por isso que ele fica pequenininho desse jeito.
certo? E é para isso que serve a anamorfose, é para demonstrar desigualdade entre os países em diversos aspectos sociais e econômicos, certo? Demonstrar, por exemplo, qual país tem mais gente, qual país tem menos gente, qual país tem a maior economia, a menor economia, e por aí vai. Você olha para o mapa, você já percebe qual é. Você olha para o mapa e lê o título, né? Importante ler o título do mapa. Você olha para o mapa e lê o título, você já percebe as informações representadas nas distorções dos territórios. Beleza? Acho que eu fui muito rápido, né? Mas vamos seguindo então, porque são 9 questões e eu ainda estou na terceira. Quais razões explicam a desigualdade na distribuição espacial da população mundial? Como a gente viu nesse mapa daqui, né? Nessa anamorfose daqui, a população mundial não está distribuída uniformemente no planeta. Existem regiões que concentram grande parte das pessoas, enquanto outras regiões não tem quase ninguém, certo? Então, quais são as razões para essa desigualdade? As razões são 4, gente. Razões econômicas, certo? Zonas industriais, áreas metropolitanas, áreas com grandes cidades. São áreas que têm maior quantidade de emprego, maior quantidade de renda, educação, e elas acabam atraindo pessoas para seus territórios. Do mesmo modo, pessoas que vivem no campo fogem do campo e tentam ganhar vida nas cidades. Então, uma das principais razões para a desigualdade de distribuição populacional são razões econômicas. As pessoas buscam renda, buscam educação, buscam melhores condições de vida. E por isso elas se concentram em determinadas regiões e deixam outras vazias. Segundo ponto, condições sociais. Populações buscam áreas com maior oferta de serviços públicos, saúde, educação, moradia, certo, de melhor qualidade, saneamento básico. A gente tem um grande problema que a gente tem aqui na América Latina é a falta de esgoto para a grande maioria da população. E isso é um motivo da causa de várias doenças para crianças, doenças para pessoas mais idosas também, e também é um motivo de fuga. As pessoas saem de seus locais de origem e buscam melhores condições de vida em outros locais. Além disso, gente, além da busca por maior oferta de serviços públicos, também tem a busca por a fuga, na verdade, de condições sociais e políticas de opressão ou subdesenvolvimento. Regiões pobres, regiões subdesenvolvidas, regiões com menos quantidade de renda e de emprego, elas acabam sendo locais de dispersão das pessoas. Enquanto regiões, como a gente viu aqui em cima, economicamente ativas, são regiões que atraem pessoas. A gente já falou disso, se eu não me engano, em outro assunto. Se eu não falei com vocês, eu falei com outra turma, mas eu acho que eu falei com vocês. Terceiro ponto, gente, muito importante isso aqui, conflitos e guerras. Grandes, aqui era para ter um N, né? São grandes massas da população que migram de regiões de guerra e de conflito para regiões pacíficas ou estáveis. Por quê, gente? Ninguém quer estar num ponto do planeta aqui, falando, brincando, né? Mas é uma questão bem séria. Ninguém quer estar em um ponto do planeta em que você pode receber um míssil a qualquer momento. Certo? Você pode receber um míssil na cabeça, pode sofrer algum tipo de violência, pode sofrer algum tipo de abuso. Então as pessoas tendem a fugir de regiões de conflito, de regiões de guerra, regiões com crises políticas constantes, certo? Para irem para regiões com mais estabilidade. A gente viu na unidade passada falando sobre o Haiti. O Haiti, que é um país que foi bastante empobrecido, é um país que sofreu várias intervenções externas, várias crises políticas. As pessoas de lá começaram a migrar aqui para o Brasil, porque o Brasil, naquela época pelo menos, né, hoje o Brasil é um país com uma crise política enorme, mas naquela época pelo menos, você tinha uma ideia de um Brasil mais estável, um Brasil que estava crescendo economicamente, um Brasil que ia garantir renda para essas pessoas. Então, é um dos motivos da distribuição espacial da população. E por fim, esse daqui é bem mais recente, é a ambiental. A crise ambiental que o mundo vive também, ela já está causando consequências no sentido de dificultar a plantação de alimentos, dificultar o acesso à água em determinadas regiões, e obviamente isso causa migrações também. As pessoas saem de regiões desérticas, regiões onde você não tem condição nenhuma de vida, para regiões onde você
têm uma melhor condição de vida, certo? Em termos ambientais, acesso à água, acesso à terra, a uma região onde você não sofre com a poluição do ar, da água, do solo. Beleza? Quem quiser ver, dá um pause aí para a gente passar para a quarta questão. Quarta questão, então. Que fatores explicam a tendência de envelhecimento da população mundial? Os fatores que explicam o envelhecimento da população mundial, gente, aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque essa questão é bem tranquila, estão ligados à queda da fecundidade, ou seja, queda da natalidade, na verdade, né? As famílias, em média no mundo, né? Como você vai ali na observação, isso não é uma realidade exatamente para todos os territórios do planeta, mas em média no mundo, as famílias estão tendo menos filhos, certo? A gente viveu uma geração que era a geração dos baby boomers, onde as famílias tinham 10, 12, 8 filhos, 7 filhos, muitos filhos de uma vez só, para depois a gente partir para a família de 2, 3 filhos no máximo, para atualmente onde você tem vários arranjos familiares onde as pessoas não têm nenhum filho, certo? Então, há uma tendência a uma queda da natalidade. E a taxa de mortalidade ela também desce, ela também cai. Por quê, gente? Porque o acesso a remédios está sendo muito melhor. A tecnologia de cuidado das pessoas ela garante mais anos de vida, mais qualidade de vida para pessoas idosas também. Então o que é que você tem? Um menor número de jovens e um maior número de pessoas idosas. Certo? Você tem uma tendência que a população vai envelhecendo porque o número de jovens vai ser menor do que o número de idosos, certo? E também tudo isso causa um aumento da expectativa de vida média das pessoas. E aí, como eu falei, a observação, né, gente? Esses pontos, eles não são compartilhados, eles não são realizados exatamente desse modo em todos os pontos do planeta. África e América Latina, como a gente já viu na última aula, são regiões com altas taxas de natalidade e também são regiões com altas taxas de mortalidade e com uma expectativa de vida ainda baixa. A África, principalmente, ainda é uma região com uma baixa expectativa de vida, está aumentando, essa relação está melhorando, mas ainda é uma situação herdada dos tempos da colonização. E a África hoje é considerado o continente, por isso, o continente mais jovem em termos de idade média do que as outras regiões do planeta. Beleza? Quem quiser dar um pause aí para fazer a correção. Vamos passar para a quinta questão. Como é possível que países com diferentes extensões territoriais apresentem densidades demográficas semelhantes? Aqui, gente, vixe, estou mostrando a cozinha para vocês, ó. Aqui, gente, ele está perguntando para vocês sobre um conceito de demografia muito importante, que é o conceito de densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Ela corresponde à distribuição da população em uma determinada área, certo? O que isso significa? A gente vai ter uma população que vai ser dividida pela área, pelo território daquele país. E aí, desse modo, a gente vai saber quantas pessoas efetivamente habitam cada quilômetro quadrado. Então, qual era a pergunta que ele fez aqui? Vixe, cozinhar de novo. Qual é a pergunta que ele fez aqui pra gente, né? Como é possível que países com diferentes extensões territoriais, e aqui no meu exemplo, ó, muita atenção nisso, eu peguei 2 países com extensões territoriais bem diferentes. Brasil, ó, o tamanho do Brasil de amarelo aqui, e Peru, que é esse país verde aqui. Não é dos menores da América Latina, mas também não é um dos maiores, certo? O Brasil é muito maior do que o Peru. Mas percebam que, em termos de densidade demográfica, o Brasil e Peru têm densidades demográficas muito parecidas. O Brasil tem uma densidade demográfica de 23 habitantes por quilômetro quadrado e o Peru tem uma densidade demográfica de 21 habitantes por quilômetro quadrado. Esses são dados de 2016. Aqui está o que eu achei. Ô, minha filha, não é pra falar nada agora não, que susto. Tá doido. O celular tá ouvindo aqui eu falando, aí vai pesquisar também. Mas vamos lá. Onde é que eu tava, meu Deus? Sim, Brasil e Peru têm
territórios pequenos, mas têm densidades demográficas semelhantes. Por quê? Porque o que vai contar é a divisão entre população e área. O Brasil tem uma grande população, mas também tem uma área gigantesca. O Peru, por sua vez, tem uma população grande, mas uma área muito menor. Certo? O Peru tem 10% da população. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Minha filha vai dormir, eu vou desligar esse celular. Pronto. O Peru, por sua vez, tem 10% da população brasileira, do Brasil, certo? 27 milhões de pessoas, mas tem 1/8 do território brasileiro, certo? Isso faz com que a densidade demográfica dos dois países seja semelhante. Por quê? O que se deve fazer aqui para entender a densidade demográfica é entender quantas pessoas, qual é a relação entre população e área. Dividir a população pela área do país. Deu para entender? Espero que sim. O Google me atrapalhou 2 vezes aqui, mas acho que ficou de boa a explicação. Vamos lá para a questão 6. Explique as razões dos baixos índices de desenvolvimento humano, IDH, dos países africanos. Para começar, gente, a gente precisa entender um conceito muito importante, que é o conceito de IDH. O que ele significa? IDH, como já foi dito lá, Índice de Desenvolvimento Humano. É uma medida utilizada internacionalmente para entender o grau de qualidade de vida de determinados países e regiões do planeta. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de acesso à saúde, acesso a bens, acesso à renda, emprego, educação, direitos humanos, certo? Se as pessoas têm garantidos para si todos esses direitos básicos que estão lá na Carta de Direitos Humanos da ONU, certo? E quais são as políticas que os estados estão implantando para tentar combater os problemas relacionados à qualidade de vida da sua população, certo? E como foi dito na questão, de fato a África é um continente com um dos menores índices de desenvolvimento humano. Tem países lá que estão nas últimas posições em termos de IDH. Por quê? Em termos geral, em termos de continente, gente, porque a África é um continente, não é um país, a África tem 58 países agora, 58 países agora, não pesquei, lembrei de cabeça, mas, em média, a África ainda é um continente com um dos maiores índices de pobreza por conta do passado colonial recente e de conflitos que foram herdados desse passado colonial da África. Acho que vocês lembram de história do Brasil, né? Sabe que na colonização do Brasil, Portugal levou as riquezas daqui para lá e o Brasil ficou independente de Portugal no século XVIII. Grande parte dos países da África se tornaram independentes apenas há 50, 60 anos atrás. Então eles ainda estão se reerguendo desse processo. Por isso que ainda tem países lá que são muito pobres e que ainda não conseguiram se reerguer e garantir um bom IDH para a sua população. Isso se expressa onde? Né? Se expressa nos baixos índices de educação, nos baixos índices de acesso à saúde, no saneamento básico, né? A galera não tem acesso a esgoto, não tem acesso à água tratada. Ainda tem países que sofrem com conflitos internos. A Nigéria agora com o Boko Haram atuando dentro do país. A gente tem conflitos na Etiópia que estão acontecendo nesse momento, na região do Tigray. Deixa eu tirar essa daqui que esquentou agora. E esses conflitos eles acabam gerando também crises políticas que, como a gente viu na questão, se eu não me engano foi a primeira ou a segunda questão, tudo isso são elementos que fazem as pessoas fugirem do país, certo? As pessoas fogem do país por quê? Exatamente porque não tem qualidade de vida, certo? E aí, para encerrar nessa questão, felizmente a realidade do continente, essa realidade de tragédias humanas, ela está um pouco sendo deixada de lado, né? A região, o continente, ele começa a promover, a conseguir se estabilizar, né, politicamente, em termos de conflito. Grande parte dos países já começa a deixar esse passado realmente no passado e também a promover um grande desenvolvimento econômico. Um exemplo é a Nigéria, né, que tem níveis de crescimento bastante elevados nos últimos anos, mesmo nas épocas de crise do planeta. Beleza?
Sexta questão é essa, vamos para a sétima. Que fatores interferem diretamente nas taxas de mortalidade infantil dos países latino-americanos? Cozinha de novo, ó. E esqueci de... aqui, pronto. O que interfere na mortalidade infantil da América Latina? Primeiro grande ponto, gente, grande ponto. Que interfere bastante na mortalidade infantil na América Latina é a falta de saneamento básico. Grande parte das crianças... Quando a gente fala de mortalidade infantil, gente, quando a gente tem a morte de crianças com menos de um ano. Morte de crianças com menos de um ano. E grande parte delas acaba indo a óbito, infelizmente, porque elas não têm acesso à água tratada. E elas acabam adquirindo doenças ou outras verminosas que acabam causando danos irreversíveis para um corpo mais frágil que é um corpo de um bebê, certo? Por assim dizer, de até um ano de idade. E essa realidade de falta de saneamento básico, de falta de acesso a uma água tratada, ela se agrava também com uma falta de cobertura de saúde, certo? A gente vive essa realidade aqui, viveu essa realidade aqui em Ceabra, que a gente percebe que é uma região. Agora tem um hospital regional, né? Mas antes disso você não tinha uma cobertura de saúde, tinha que ir para Salvador ou para Irecê buscar um hospital. Mas agora não, agora você tem aqui esse hospital que consegue fazer essa cobertura de saúde, mas quando você não tem essa cobertura, a tendência é que as pessoas tenham que se deslocar mais para tratar quem está doente, e isso essa questão de tempo pode ser fatal em algumas situações. E aí, por fim, né, como eu falei aqui, a falta de saneamento, ela acaba causando a contaminação da água, e a água que é utilizada para irrigar os alimentos, ela também acaba ficando contaminada, e isso acaba indo para ser ingerido pelos bebês, pelas crianças pequenas, e causando a mortalidade infantil. Então vocês percebem que é tudo relacionado à saúde, certo? A falta de cuidados da saúde de grande parte da população da América Latina é a grande causa da mortalidade infantil na nossa região. Beleza? Quiser dar um pause aí para responder a questão, pode ser interessante. Oitava questão. Aí você vê, assim, esse tipo de coisa que eu digo. O módulo começa falando de África e América Latina, né? E aí ele, Estados Unidos e Canadá. Por quê? Estados Unidos e Canadá falando de guerra de efeito estufa. Tipo, a gente nem tá falando de preservação do meio ambiente, sabe? Então, realmente é uma parada que confunde a cabeça da gente, mas enfim. Vamos dar seguimento aqui. Porque, assim, é um assunto que é importante, é um assunto que é importante que vocês conheçam também, né? Então, vamos tentar responder. Por que os Estados Unidos e o Canadá estão entre os maiores emissores de gases de efeito estufa? Poxa, cozinha de novo, ó. Gente. Então, gente. Por qual motivo, né, eles são os maiores emissores de gases de efeito estufa? Porque, primeiro ponto, são os dois países mais desenvolvidos economicamente da região. Isso significa que Estados Unidos e Canadá, ao contrário, na verdade, na Canadá está no norte, Estados Unidos no sul, são as regiões mais urbanizadas, ou seja, são as regiões que têm as maiores cidades, são os países que têm as maiores cidades do nosso continente. E como você já sabe, cidade significa devastação ambiental para abrigar um monumento de concreto, certo? Que vai ficar em cima de onde você tinha a natureza bruta. E também tem as maiores indústrias. Tanto as cidades quanto as indústrias são grandes poluentes, certo? São grandes poluentes, porque uma grande cidade vai ter 1 bilhão de carros, vai ter um bocado de coisa. Fábrica também vai soltar diversos rejeitos em várias formas diferentes, né? Vão soltar rejeitos na água, vão soltar poluição no ar, vão fazer poluição sonora, vão fazer todo tipo de poluição. E isso acaba tornando os Estados Unidos e Canadá os maiores emissores de gases de efeito estufa da nossa região. Além disso, a gente tem um outro ponto também. Como essa região é bastante desenvolvida, e os Estados Unidos particularmente são ainda a maior potência econômica do mundo, essas duas regiões, esses dois países aqui, eles enviam e recebem muitas viagens de avião. E os aviões, caso vocês não saibam, são grandes responsáveis
pela emissão de gases do efeito estufa. Porque uma viagem de avião ela acaba mandando para a atmosfera uma quantidade, como é que eu posso dizer assim, né? Porque eu não tenho um número exato, mas a gente pode dizer assim, 10 vezes mais do que um carro emite em uma viagem. Então assim, é uma emissão de gases de efeito estufa muito grande na atmosfera por cada viagem de avião, e esses países enviam e recebem grande parte das viagens de avião do planeta. Certo? Questão 8 está aí. Vamos lá para a questão 9 e última. Meio mundo de coisa, mas vamos falar sobre isso que é muito importante. O que é o Acordo de Paris? Como surgiu e quais os seus objetivos? Aqui, gente, eu quero que vocês prestem atenção no próprio enunciado, né? Percebam que ele fez 3 perguntas em uma. Não é porque ele não colocou letra A, letra B, letra C, que não tem 3 perguntas aqui, certo? O que é o Acordo de Paris? Uma pergunta. Como surgiu? Segunda pergunta. Quais seus objetivos? Terceira pergunta, certo? Então é importante responder todas as 3 para responder a questão completa. O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um tratado mundial que busca reduzir o aquecimento global. Ele foi discutido entre 195 países, ou seja, boa parte dos países que estão cadastrados na ONU, certo? Durante a COP21. COP21 é a cúpula do clima que aconteceu em Paris. E como é que ele surge, né? Ele surge em 12 de dezembro de 2015, entrou em vigor em 4 de novembro de 2016 e ele é um tempo recorde para o acordo climático de uma envergadura global, certo? E ele surge exatamente desse processo de negociação entre os diversos países para conseguir diminuir a emissão de gases de efeito estufa. E aqui estão as medidas que foram acordadas no Acordo de Paris, todas elas escritas aqui. Qual é o objetivo do Acordo de Paris? Combater o aumento da temperatura terrestre provocada pelo aquecimento global. Na prática, significa impedir o aumento de 2 graus centígrados na temperatura global em relação à era pré-industrial. Por que eles tomam a era industrial como parâmetro, né, gente? Porque o grande responsável pelo efeito estufa, isso já está comprovado cientificamente. Se chegar um dado para você diferente, não acredite, porque isso é churumela, como diria minha mãe. O grande responsável pelo efeito estufa é o CO2, o dióxido de carbono, que é o maior poluente, que é o maior poluente criado pelo homem a partir da atividade industrial, certo? Que o CO2 ele é o resultado da queima da energia do carvão mineral ou da gasolina, por exemplo. E quanto mais CO2 a gente joga na atmosfera, maior fica a temperatura do nosso planeta, porque ela aumenta o efeito estufa da nossa atmosfera. E aí assim, o objetivo do Acordo de Paris é impedir o aumento de 2 graus da temperatura média do planeta, mas atualmente a temperatura média do planeta ela já aumentou em 1,1 grau. Ou seja, a gente está próximo desse ponto e ainda não há nenhum indício de que a gente está conseguindo retroceder, certo? Mas o Acordo de Paris é um passo importante nesse sentido, né? De um acordo global para diminuir a emissão de CO2 e para diminuir também o aquecimento global. Ufa! 9 questões aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficar bastante longo, mas agora vai ter minha cara aqui, pelo menos para distrair vocês. Não vai ser só o slide e qualquer coisa aí na frente. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até mais. Até a próxima aula. Tchau.